guarde a sua língua. E se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Se tem, denuncie para o bem da igreja evangélica. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Vai sair, espírito maligno! Eu estou rindo à toa. O Silas Malafaia resolveu questionar a senadora Damares, pedindo nomes, quero nomes, cadê os nomes de grandes líderes de grandes igrejas? Olha só o que ele fez. O abençoado do Brasil, esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Vamos ouvir. Você já vai entender como que o ego desse cara é tão grande, cara, tão grande. Fica até o final. A fala dela, para que não haja nenhum julgamento errado ou precipitado. Então, vamos à fala dela e depois vem meu desafio. Vamos lá. Não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Brasília, me machuca muito. Como é que é? Uma questão gravíssima dessa, uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua da roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria, e dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse, Satanás... Cara, vai dar um infarto nesse cara até o final do ano, meus amigos. Alguém precisa controlar os ânimos desse cidadão. Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio. Cadê os nomes? A senhora ajuda os líderes evangélicos e a igreja evangélica dando nomes. Nós não estamos aqui para tapar sol com peneira, nem para passar na cabeça de ninguém dessa lama vergonhosa. E a senhora vem com essa conversa fiada. Dê nome, senadora. Agora ele falou uma coisa certa, essa lama vergonhosa que ele faz parte, né? Dê nomes, senadora! Dê nomes! A senhora não é digna! Se a senhora não mostrar... Dê nomes, senadoras! Dê nomes! Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá o voto dos cristãos. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa. Essa senadora que apoia cotas especiais para transgêneros. Essa gente que contraria e luta contra nossos princípios. Eles querem igualdade? Está entendendo, meus amigos? O reino dividido, os evangélicos são uma bênção. Mas querem privilégios. E ainda foi debochada pelo próprio movimento. Debocharam dela, chamam dela de hipócrita. A senhora, guarde a sua língua. E se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Se tem, denuncie. Mandou a mulher calar a boca. Pode isso, internet. Se pro bem da igreja evangélica, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. A liderança evangélica está indignada com a sua postura covarde e cara, vergonhosa. Estou esperando os aguento. nomes. Tenho dito. Vai sair, espírito maligno! Aí o que acontece? Depois disso, meus amigos, eu até fiz o vídeo antes questionando também, né, quais seriam os nomes, e a pesquisa que eu fiz apareceu aqueles que foi colocado no vídeo anterior. Só que daí a Damares fez esta postagem aqui, ó. Olha só. Nota de esclarecimento. A senadora Damares Alves foi a parlamentar responsável pela apresentação de requerimentos que resultou na criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do INSS, instalada em 2025. Desde o início dos trabalhos, a senadora atuou como membro titular da comissão, participando ativamente das sessões, contribuindo com os debates e apresentando o requerimento para o aprofundamento das investigações. Aí, agora segue os nomes. E você vai entender o porquê que o Silas ficou mais furioso ainda. Daqui a pouco sai um vídeo, mas ele já fez até uma nota. Por quê? Porque olha só, o primeiro nome que a Damares colocou foi transferência de sigilo da Igreja Adoração, que é conhecida como Adoração Church.
O requerimento transferência de sigilo da Igreja Assembleia de Deus Ministério Renovo, que para mim é mais um boteco de aleluia, né? Mas enfim. O outro é transferência de sigilo do Ministério Deus é Fiel Church, 7 Church, é a mesma. Convite ao senhor César Belucci do Nascimento, líder religioso, para comparecimento da CPMI. Eu fiz o vídeo desse cara aqui hoje também. Um requerimento é convocação do senhor André Machado Valadão, líder religioso, para prestar depoimento. É o conhecido Dedé. Ela mesmo chama ele de Dedé, o Dedezinho. Espírito maligno! E há um questionamento aí em cima, né, de como que o Dedé construiu a igreja em Belo Horizonte. Será que foi com grana do banco? Será que foi com granas duvidosas? Tem gente questionando isso. Olha, mais nomes aqui. Transferência de sigilo do senhor André Machado Valadão. Convite ao pastor Péricles Albino Gonçalves, líder religioso, para comparecer à CPMI. Convite ao senhor Fabiano Campos Zetel, empresário e líder religioso, para comparecer à CPMI. E também eu acabei fazendo vídeo hoje à tarde a respeito dele. Ainda outro, convite ao senhor André Fernandes, líder religioso, para comparecer à CPMI. André Fernandes, quem diria, né, cara? Transferência de sigilo da Igreja Evangélica Campo de Anatote. Todos esses requerimentos foram apresentados por membros da CPMI com base em indícios concretos indicados em documentos oficiais, especialmente relatórios de inteligência financeira e informações da Receita Federal do Brasil. Esses nomes estão sendo acusados de possíveis transações, recebimento de grana dos aposentados. É exatamente o contrário que essa turma está fazendo. Ao invés de cuidar dos necessitados, dos idosos, no caso aqui, não, estão passando a mão no dinheiro na fonte, aonde ele recebe o salário. E além de possivelmente pegarem essa grana, esses pastores colocar a mão na grana já lá na fonte, ainda pede dízimo e oferta, meus amigos, é lamentável. Após a Damares fazer essa postagem, o Silas Malafaia colocou isso aqui no... Não saiu o vídeo ainda, mas eu acredito que vai sair. Olha o que ele fala. Senadora Damares, eu vou tentar ler igual ele fala. Senadora Damares contradiz em nota pública há 1 hora, depois que coloquei um pôster dizendo que ia questionar a senadora por acusações infundadas contra líderes renomados e grandes igrejas. Ao não citar nenhum nome em entrevista, ela publica uma nota que tem o nome de um grande líder e nenhum nome de grande igreja. Todos os outros nomes citados não representam grandes igrejas e não são líderes renomados. E o André Valadão, como é que fica? Cara, é muita prepotência do Silas Malafaia se colocar acima de todos. Parece, dá a entender aqui, que ele queria que o nome dele tivesse sido citado, né, cara? E você, o que acha? Você acha que vai aparecer ou não? Comenta aí embaixo. Porque o cara está histérico, né? Indignado no vídeo, conforme você viu aí. E ele segue dizendo ainda, a acusação que ela fez usou o plural e o nome do líder mencionado já tinha saído na imprensa. Ou seja, Silas Malafaia não aceitou que o André Valadão é um grande renomado, porque ele já desde o ano passado já estavam falando dele. E quem é o líder de renome que ela teria para falar? Aí ela coloca essa lista e não tem nenhum para decepção do Silas, velho. E ele segue dizendo, acusações que ela fez usou o plural e o nome de líder mencionado já tinha saído na imprensa. A sua acusação... Aí ele grita aqui, né? A sua acusação foi leviana e denigre de maneira geral a igreja evangélica. Aconselho a assistir o vídeo que postei sobre esta questão, que é o vídeo que nós acabamos de ver aí. O que dá a entender, meus amigos, é que o Silas Malafaia está escandalizado porque a senadora falou que tem nomes de grandes líderes e grandes ministérios, grandes igrejas envolvidos nessa fraude do INSS, ou pelo menos citados. Eu só deixo uma pergunta para você.
né? Já que o Silas aqui menosprezou o André Valadão e o André Fernandes, a pergunta fica, eles são considerados grandes líderes ou é só o Silas o grande líder da nação brasileira? Comenta aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante, porque 2026, meus amigos, o negócio tá só esquentando, não começou nem a esquentar ainda. Depois do carnaval você vai ver o que vai acontecer. O reino dividido do mundo evangélico, meus amigos, vai voar a tampa do bueiro. Isso aqui é só um gostinho do que vem pela frente. Deixe seu comentário aí embaixo que é importante. O seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E está aí esse vídeo, atualização desta lista. E eu acredito que ficou faltando alguém. O que você acha? Comenta aí embaixo. Me siga nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaz. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.